Olá, eu sou Leonardo Granzotto, cofundador do Instituto Civitas e empresário. Hoje estamos com dois convidados para debater, para a gente conversar sobre o tema distopia da pandemia. Conosco, Roberto Rachevski, cofundador do IEE, do Instituto de Estudos Empresariais, do Instituto Liberdade e também cofundador do Instituto Atlantos. E também Paulo Portinho, professor de finanças, cofundador também do Instituto Civitas. Nós vamos debater hoje esta nossa realidade, que para muitos, há muito tempo, talvez pudesse ser considerada uma distopia. Hoje a gente falando, tem pessoas que hoje nem acreditam ainda no que está acontecendo, outros concordam e aplaudem. Mas vamos lá, antes da gente seguir, eu gostaria de só trazer essa definição do que é esta distopia. Seria uma distorção de uma utopia. Do grego antigo significa literalmente um lugar ruim. É uma palavra que é usada para descrever um lugar, uma época, uma comunidade ou uma sociedade imaginários, onde se vive de forma precária, sofrida, sob um regime autoritário e muito desespero. Tem diversas obras muito boas, que a gente sempre sugere que as pessoas leiam, que tratam de distopias. Entre elas, 1984, George Orwell, a própria Revolta de Atlas, de Ayn Rand, trata de temas dessa natureza. Então estamos aqui hoje para conversar sobre a nossa realidade e ver a opinião dos nossos dois convidados, um conservador, outro liberal, objetivista, para esses temas que a gente está debatendo. Então, para muitos que a gente vinha falando, Portinho e Rachevski, o nosso momento é visto praticamente como uma ficção, né? Poderia ser visto, se fosse comentar. Se a gente falasse, como eu vinha dizendo, para muitos, não admitiriam que isso seria possível. A gente vê a realidade do cerceamento de liberdade que tem acontecido ao longo desses 2 anos de pandemia. Países que são flâmulas, são o fogo da liberdade para muitos de nós, tomando medidas autoritárias que deixam muitos de nós até envergonhados e assustados. Países como a Nova Zelândia, países como a Austrália, onde a gente tem visto a polícia caçando crianças, dando spray de pimenta em crianças, né, nas ruas, isso tudo por conta de medidas autoritárias e tirânicas, na minha opinião, pessoal, com relação às medidas sanitárias que têm chegado. Qual que é a visão de vocês, qual a percepção de vocês, começando, de tudo isso que a gente tem passado? Eu gostaria de ouvir de vocês dois, brevemente, o que vocês têm sentido com relação a nossas perdas de liberdade, com relação à liberdade nossa ao longo desses quase 2 anos de pandemia que a gente tem passado. Começo com o nosso convidado, Roberto Rachevski. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Paulo. Boa noite àqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui discutindo esse tema com vocês. Realmente, nos últimos anos, nós estamos experimentando uma realidade equivalente àquelas que muitos escritores redigiram na forma de distopia em livros que retratavam ideias onde a liberdade, onde a vida em sociedade era uma tragédia, né? As pessoas submetidas à opressão, à miséria, à insegurança, à violência, à coerção, enfim, tudo aquilo que a gente não gosta quando se vive em sociedade, né? E o que me parece, assim, para a gente, todo mundo está experimentando isso, quer dizer, a gente não precisa narrar os fatos, né? Os fatos eles são autoevidentes, todo mundo sabe do que se está tratando. O que me parece que é interessante nesse debate é a gente entender por que nós chegamos nesse ponto, né? O ponto em que os governos, nas mais diversas instâncias, seja no nível federal, estadual ou municipal, seja em países livres, como tu mencionaste, ou seja, mesmo em países já com tradição autoritária, né? A gente vê o indivíduo sofrendo aquilo que não deveria sofrer nunca, né? A não ser
quando existe motivo para que o seu direito seja cerceado por algum fator, né? No caso, eu entendo que realmente a única coisa que permite ao governo suspender o direito à liberdade das pessoas, ou o direito à propriedade, ou mesmo até o direito à vida, é quando aquela pessoa ela age violentamente contra os demais. No caso de uma pandemia, quando ela age ameaçando objetivamente a integridade física dos demais, né? Quando é que alguém faz isso? Quando está infectado de um vírus ou de uma doença transmissível que pode acarretar danos expressivos naqueles com os quais ela possa vir a conviver, né? Então, essa seria a única maneira, vamos dizer assim, o único motivo para que um governo pudesse intervir e suspender os direitos individuais de alguém, quando alguém ameaça os demais. Ora, isso é algo extremamente complexo de se identificar, né? É quase tão complexo quanto identificar um criminoso, né? Que atentou contra os direitos individuais dos outros, seja ameaçando a vida, ou a saúde, ou a propriedade, ou a liberdade dos demais. Há necessidade de se fazer uma investigação para identificar quem é o autor daquele crime, né, para então julgá-lo e puni-lo, isolando da sociedade para que aquilo não se repita, né? Eu faço uma analogia muito grande entre uma pandemia e isso, né? Um ambiente onde a violência ela é potencial, tá? O governo serve exatamente para identificar aqueles que estão ameaçando a integridade física dos demais e só pode agir quando identifica que isso realmente é um fato objetivo, né? No caso da pandemia, seja através de sintomas apresentados pelas pessoas ou por testagem, né? Onde se possa identificar o grau de gravidade e o grau de ameaça aos demais quando a pessoa está inserida no contexto social. Então, isso assim, para introduzir a conversa e o que eu penso a respeito, é o que eu tenho a apresentar nesse momento. Portinho, a gente tem aí a realidade, como o Roberto comenta, de você ter o Estado como podendo tomar qualquer atitude desde que você seja uma ameaça efetiva aos demais, né? E o que a gente tá vendo acontecer no mundo inteiro são medidas que não têm base em Constituição, não têm base nem na ciência, e estados estão tomando isso por conta e levando isso adiante. O que você enxerga? Da onde que tem vindo isso, na tua opinião? Então, Roberto, Léo, sim, eu estou um passo até anterior ao do Roberto. O Roberto está com isso organizado, essa questão dos direitos que o Estado teria em cima de nós, né? Eu confesso a você que eu passei por tanto tipo de restrição nessa pandemia, porque o Léo me conhece, ele sabe que eu estudei praticamente tudo que saiu a respeito de tudo, a respeito de epidemiologia. Eu devo ter lido, sei lá, 150 artigos científicos sobre as coisas mais diversas. Eu sou da área de engenharia, de finanças, então estatística para mim é meio que na veia, é muito fácil, muito simples. E modelagem científica também, fui professor de modelagem, de metodologia da pesquisa científica, entendeu? Eu escrevi um livro sobre filosofia da ciência. Então é uma coisa que eu gosto, né? Inclusive eu escrevi esse livro em 2019, eu vou te falar, é uma decepção enorme que estão fazendo com a ciência hoje, né? Dentro da lógica da filosofia da ciência. Eu estou um pouco antes, assim, eu estou sem saber exatamente quais são os flancos de ataque que as pessoas estão fazendo às diversas liberdades que nós tínhamos, né? E eu ainda não consegui encontrar, Roberto, Léo, um ponto fulcral, um ponto fundamental dos ataques. Eu me sinto atacado de várias maneiras. Eu me sinto atacado na minha forma de pensar. Isso é uma das coisas mais desagradáveis dessa pandemia. O meu modelo mental é um modelo mental que eu sempre usei para mim. Sabe, eu estudei para isso, eu gosto disso, eu cuido da minha família, assim, eu cuidei da minha carreira, assim. É um modelo mental, forma de analisar as coisas.
E esse modelo mental ele passou simplesmente a não... Eu não posso utilizá-lo, eu não tenho liberdade para ler eu mesmo um estudo e eu mesmo decidir, junto com um profissional de saúde, com um médico, etc., que como eu vou me tratar, ou se eu vou me tratar, ou se não vou. Eu tenho que... Eu vejo estudos, eu estou vendo as pessoas falando de estudos que eu leio como se fossem positivos, dizendo que são negativos. E eu sou obrigado a simplesmente... Hoje, por exemplo, eu acho que vocês vão concordar comigo, não vou entrar em méritos muito detalhados do que são as coisas, porque a gente corre o risco de ser banido de qualquer plataforma, um negócio inacreditável isso, mas hoje vocês vão concordar comigo que o certo na cabeça das pessoas é procurar um médico que não tenha experiência nenhuma, ou não procurar médico nenhum, ficar em casa e esperar você sentir uma situação muito desagradável para procurar um intensivista dentro de um hospital. Antes não, você sempre confiou mais no médico experiente. Assim, eu tive um problema de saúde tem 2, 3 anos, eu fui procurar o melhor médico de São Paulo nisso, que era uma coisa que me preocupava, e foi ótimo, a melhor coisa que eu pude ter feito na minha vida. Se você tiver um problema grave, um problema um pouquinho mais complicado, você vai procurar o melhor dermatologista, vai procurar o melhor. Por que esse cara é o melhor? Porque ele tem uma capacidade intelectual, ele tem uma capacidade de estudo, e esse cara tem 20 anos, ele viu 5.000, 6.000 casos semelhantes ao seu. Então, assim, para mim, procurar um médico que tem 5.000 casos específicos da doença que eu quero tratar é uma atitude racional, é uma atitude comedida, uma atitude desejável. Mas eu estou sendo obrigado, a ponto, inclusive, como vocês estão falando, o Estado está obrigando e está perseguindo determinadas práticas médicas, né? E percebe que eu não estou defendendo a prática, eu não estou defendendo nada, só estou defendendo que o meu modelo mental não está sendo aceito. E é uma coisa que, em tese, só diria a respeito a mim. Isso que o Rachevsky falou, de botar as pessoas em risco, nem é o caso. Eu simplesmente, sei lá, estou com medo de estar com uma doença e decidi que eu vou me tratar como uma pessoa que curou, ou que tratou de 1.000, 1.200 pessoas, indicado por alguém que passou por isso e que se sentiu bem tratado, que é exatamente o modelo mental de sempre. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Então, assim, os ataques são tão grandes que eu estava escrevendo um artigo outro dia sobre o que eu costumo chamar do movimento irracionalista, que algumas pessoas chamam nesse livro aqui, você deve conhecer, Roberto, o Guerra Cultural, do Hicks. É um livro que tem uma história interessante. Sim, do Stephen Hicks. Isso aí, Ele é do Atlas Foundation, se não me engano, lá da Atlas Society. Ele é do Atlas Society. Isso, ele é então, um objetivista também, sim. Trabalha com o David Kelly. Isso, e é um grande amigo, inclusive. Então, se você encontrar com ele, ele tem mais um fã aqui. O que eu gostei do livro dele é que ele contou uma história da filosofia. As pessoas, os objetivistas, talvez não tenham gostado tanto dessa introdução, que é uma introdução pesada de filosofia. Mas ele coloca muito claramente como é que a gente abandonou a verdade revelada, não é? O homem ele aceitava que Deus dissesse o que ele tem que fazer, através dos reis, através do clero, etc. Não vamos discutir se está certo ou errado, mas era uma realidade. Ele passou a acreditar numa verdade demonstrada, eu chamo de verdade demonstrada, que é a lógica, a razão. Né? Então, a gente começou a dizer que o homem racional, o homem que coloca as coisas, não que seja, nem que seja uma lei escrita, mas que ele me consegue fazer o convencimento de que eu devo agir de determinada maneira, é um homem que eu vou seguir, e eu sigo, na verdade, grandes princípios. E ele está dizendo que a gente está numa fase pós-modernista em que as pessoas abandonam a ideia do balizador de verdade revelado, abandonam a ideia do balizador de verdade demonstrado e simplesmente se engajam em qualquer relativismo. Eu chamo isso de irracionalismo, que a impressão que eu tenho é que as pessoas elas são capazes de entender que elas estão sendo irracionais, que elas estão usando 2 pesos e 2 medidas, mas eles abandonam isso na conveniência política. O melhor exemplo é o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, violento, no momento em que interessava a ele fechar tudo, mostrar poder, e cordeirinho no momento em que ele precisa ter um carnaval e etc. E sempre com base na mesma ciência que não dava respaldo no passado, não dá respaldo no presente, mas na conveniência política ele se permite ser irracionalista. Não chamo de irracional porque ele sabe que ele está sendo irracional. O irracional não sabe que está sendo irracional, ele sabe. Né? Mas a conveniência política faz com que... Não, eu diria que ele está sendo racionalista. Né?
no sentido de que ele cria na própria consciência as respostas equivocadas para problemas verdadeiros. Sim, você está querendo dizer que ele justifica o que ele quer fazer com uma razão. Ciência de uma hora, outra isso. Uhum. Porque a gente pode... Eu acho que você tocou num ponto, era o ponto que eu ia levantar em seguida, que me parece importante, é o seguinte. Em primeiro lugar, a nossa sociedade ela vive hoje, desde a década de 60, com mais ênfase, mas isso já era um movimento anterior, o decorrente do pós-modernismo, que é o paralelo ao pós-modernismo, que é o pragmatismo. Né? O pragmatismo é o abandono dos princípios, de modo geral. Tá? É a busca... tende a ser também utilitarista, né? Quer dizer, se submete o indivíduo àquilo que imaginam ser o melhor para a maior parte das pessoas, né? Ou para a maioria, né? Quer dizer, é bem de encontro à ideia da democracia, né? Quer dizer, a maioria ditando o que é melhor para todos, a revelia da opinião do indivíduo, né? O indivíduo acaba sendo submetido, não apenas no que se refere ao que você falou, às suas ideias, mas a tudo, né? Submetido com relação à sua vida, à sua liberdade, à sua propriedade e tudo aquilo que ele imagina ser necessário, os valores através dos quais ele vai realizar os seus propósitos e alcançar a felicidade que todo mundo deseja, né? Então, o que nós vivemos hoje é uma sociedade onde os princípios, aqueles princípios, eu não vou chancelar a ideia dos princípios revelados, tá? Ou da verdade revelada. Eu não sou favorável a isso. Eu acho que a gente deriva os princípios da realidade. Quer dizer, a realidade ela estabelece quem nós somos, qual é a nossa natureza, de que maneira nós devemos agir, né, no caso dos seres humanos, como seres racionais que somos, de que maneira a gente deve agir para conseguir se manter existindo e mais, proteger a própria vida e ter como propósito a própria felicidade como o maior bem, né? Então, quando a gente começa a falar em filosofia, confrontando essas escolas de pensamento, a gente vê o quê? Que tudo isso que decidem a revelia da nossa vontade, que calam a gente que estuda, que tem ideias próprias, que não segue qualquer charlatão que aparece aí dizendo o que não deve, né? Nesse cenário, nesse contexto, o que foi jogado fora, em primeiro lugar, foi a filosofia, que é a mãe de todas as ciências. É aquilo que integra as ideias que nós temos, baseado em determinados princípios, inclusive em determinados ramos, né, como é o caso da metafísica, epistemologia, ética e da política. Né? A estética deixa de fora, mas da política. Quer dizer, a questão, por exemplo, dos direitos nunca foi mencionado no debate público. Né? As pessoas só queriam combater o vírus de qualquer maneira e sem até mesmo ter conhecimento profundo de causa a respeito disso, e cada um, de acordo com o seu interesse político, elegia aquele que era a melhor solução para satisfazer os seus interesses, a revelia também dos direitos de cada indivíduo. Né? Então, quando te obrigam a tomar uma vacina, por exemplo, que talvez seja muito pior do que te colocar em quarentena compulsória porque tu está infectado, te colocar em quarentena compulsória porque tu está infectado é admissível, porque se tu está infectado, tu pode infectar os demais. Então, tu tem que passar 14 dias em casa até te curar para não ameaçar mais ninguém. Agora, tu ser inoculado à força, injetando algo no teu corpo, que é o teu castelo, né? Ainda mais sabendo-se que isso não tem nenhum efeito para benefício de terceiros, que aquilo apenas te protege,
né, nem te imuniza, te protege de ter um agravamento da doença. Isso é realmente, isso sim, no meu modo de entender, é algo absolutamente irracional, né? E o pragmatismo, o pós-modernismo e tal, estão propiciando que isso aconteça, né? Então, eu acho que esse enfoque falta muito no debate. Uhum. A minha visão, nesse artigo que eu estava tentando escrever sobre o que eu chamo de irracionalismo, a minha preocupação é que as pessoas... O Dr. Fauci, para mim, é o melhor disso, né? O Dr. Fauci ele tem mais ou menos umas 17 versões de si mesmo. Assim, ele não tem nenhum problema de dizer uma coisa, de desmentir outra, de estar no e-mail falando uma coisa e em público falando outra e tal. Mas não é só ele. Se você for pensar bem, as pessoas achavam até pouco tempo atrás, e com justiça, que as grandes farmacêuticas botavam o interesse econômico à frente da segurança dos medicamentos, né? E que nem todos os medicamentos, porque eles soltam, etc., têm realmente efeito comprovado e tal. E a gente ficou, pelas minhas leituras, eu fiquei impressionado de saber que os medicamentos que a gente usa para a maior parte das coisas não tem grau de eficácia de RCTs. Não tem, é muito baixo, né? A maior parte dos que a gente usa, por exemplo, para cardiologia não tem 15% que tem isso, e pouquíssimos, né? 1, 2, 3 RCTs no máximo, e normalmente feitos pelo próprio fabricante. Mas o que acontece? As pessoas, é razoável as pessoas, quando a gente fala de conservadorismo, é razoável as pessoas entenderem que quem tem interesse de bilhões de dólares pode ter um conflito de interesse. É razoável achar isso. É razoável achar, pela quantidade de remédios que são retirados todos os anos, que o cara tem uma prática de fazer o teste na bancada e fazer um teste nas pessoas, e aí no teste das pessoas ele define, não, isso aqui é perigoso, muito mais perigoso continuar do que sair, eu vou retirar. Eu continuo achando que o conflito de interesse pode existir, porque não mudou nada, o mundo não mudou absolutamente nada. Mas as pessoas, ainda mais as pessoas da esquerda, né? As pessoas que são surpreendente. Antissistema e etc., essas pessoas estão defendendo de forma... Assim, as pessoas presta atenção, gente, essas pessoas estão defendendo o que antes eles chamavam de um órgão corrupto, que era FDA, CDC, órgãos governamentais que são controlados pelas Big Pharmas, que financiam as pesquisas do FDA e do CDC. O cara de esquerda tinha certeza absoluta que uma Pfizer, ou quem quer que seja, bilionária, bancava essas aprovações, e ele, de uma hora para outra, deixou de ser aquela pessoa que ele era no passado e passou a confiar cegamente num capitalismo, né? Assim, aquele capitalismo sem controle, né? Por que eu chamo de capitalismo sem controle? Não estou dizendo que as coisas não funcionam, não. Mas é que quando você está falando de ciência, você não tem um contraditório junto, você não está falando de ciência. Se o contraditório não é desejável, se a pessoa levantar hipóteses diferentes não é desejável, a gente não está falando de ciência, a gente está falando de política, né? E o que estava falando das pessoas serem irracionalistas é que elas têm uma capacidade de serem diferentes em determinados momentos da vida dela, que, no meu entendimento, faz com que você perca a sua personalidade. Eu não sei como é que uma pessoa dessa... Quem é essa pessoa? Pensa comigo. A personalidade dessas pessoas, tá? Elas carecem de integridade. Isso, tá? Isso. Porque uma hora ela acredita em algo e amanhã ela está agindo, contrariando aquilo que ela se dizia favorável. Então, isso é falta de integridade, é um vício que caracteriza esse pessoal pragmático, né? Que muda os seus princípios de acordo com as suas conveniências. Então, esse pessoal é que entregava os outros no regime do Stalin. Sabe? Você era amigo do cara, sempre foi amigo do cara. Num determinado momento, ele começou a achar que o que você falava no passado não é certo, te entrega. Isso é um perigo hoje. Sabe uma coisa, Paulo? Só aproveitando claro, um gancho, claro. Que, já que a gente está numa conversa aqui, quando tu falaste assim que as Big Pharma elas financiam o FDA e tal... As pesquisas, né? As pesquisas. Uhum. Em última análise é a mesma coisa. Uhum. E o pessoal da esquerda passa a defender o capitalismo e esse tipo de instituição. Eu só queria dizer o seguinte, que no capitalismo, propriamente, esse tipo de relação não existe. Acontece. Né?
um FDA não existiria no capitalismo. As empresas iriam competir e as pessoas iriam escolher aquele que apresenta melhores resultados. Né? Não precisa ter a chancela de um órgão estatal corrupto, capturado pelos agentes que participam daquele mercado, para saberem se aquilo que vai tomar ou não é bom para ela. Né? Elas vão ter que usar o conhecimento dos seus médicos, elas vão ter que usar o conhecimento próprio, né? Porque não dá para depender da defesa das ideias praticada pelo governo, porque o governo tem interesses escusos nessa questão, e também não dá para depender exclusivamente da opinião de um ou outro empreendedor, empresário dessa área. Né? É uma pergunta que eu faço, pessoal, para vocês nisso aí, a gente analisando. A realidade como a gente tem ela hoje. Sim, a gente sabe que não dá para confiar, que não deveria ser assim, mas o que a gente enxergou, dentro, não só no Brasil e não só em regimes mais ou menos democráticos, não em regimes mais ou menos liberais, mas o que a gente viu no mundo inteiro foi que as pessoas, de uma maneira geral, e aí inclusive diversos vieses ideológicos, a esquerda surpreendentemente defendendo a Big Pharma, a gente tem, obviamente, o povo geral, que não se coloca nem aqui ou lá, aceitando, inclusive brinca-se que se o FDA se recomendasse tomar água da privada, 42% da população americana tomaria amanhã. As pessoas estão convencidas por todo um conjunto de fatores. E até pessoas ditas liberais defendendo medidas autoritárias, defendendo passaporte de vacinação, defendendo vacinação obrigatória. Eu escutei o Rachel comentando sobre o governo não deveria fazer nada a não ser que você fosse um perigo. E o que a gente vê é, as pessoas em geral, elas estão defendendo a restrição de liberdade das pessoas saudáveis que porventura não quiseram tomar uma vacina obrigatória, que é uma vacina que a gente está vendo que, diferente do que se dizia, ela não tem o grau de segurança que tinha, ela não tem o grau de eficiência que tinha, e mais do que tudo, ela não garante que a pessoa que foi inoculada por ela tenha 100% de segurança de não contagiar-se e não transmitir para os demais. Ou seja, ela mesmo vacinada e com passaporte de vacinação, está mais do que claro e provado, ela é sim um agente causador de contaminação, que é justamente o que o Rachel estava comentando. Então a gente olha as pessoas defendendo. E como que chegamos nisso? E como é que a gente consegue enxergar, que na visão de vocês, o que por trás de tudo está, ao ponto de chegar que a sociedade como um todo se entregou dessa forma? Porque eu digo assim, eu que me posiciono desde sempre na mesma linha, as pessoas chamam você de negacionista, de ilógico, e eu tenho pego opiniões lá de trás e trazido para frente agora lembra daquela nossa discussão? Então, você me chamou disso por causa que eu defendi esse ponto aqui. Exemplo, a questão das vacinas não terem 50% de segurança, no caso do Coronavac, eficácia, e que elas não teriam como garantir que as pessoas não fossem ficar gravemente contaminadas, porque o número o N, né, Portinho, era muito baixo para você poder afirmar isso. E tá provado agora. Então, assim, são repetidas situações assim. Mas o que acontece é o seguinte, que está por trás? O Paulo levantou bem a questão quando ele falou no tal do irracionalismo. Né? O irracionalismo, ele ao mesmo tempo é a origem dos nossos problemas, mas ele também é resultado da ação coletiva da sociedade que cria esse tipo de mentalidade, esse tipo de cognição, vamos dizer assim. Quer dizer, uma sociedade que é, em primeiro lugar, desapegada das coisas da realidade, quer dizer, não consegue sequer entender o autoevidente, tá? Ou seja, não lida adequadamente com as coisas relacionadas com a própria percepção, que é o nível mais baixo, vamos dizer assim, de um adulto, né? Não é o nível mais baixo da consciência humana, porque tem também a questão da sensação quando a gente é nenê, né? Mas as pessoas elas têm dificuldade de lidar com a percepção e muito mais dificuldade ainda para lidar com as ideias mais complexas, que tem a ver com a questão da conceituação, das abstrações, da integração de conceitos.
Quer dizer, as pessoas elas são educadas, e para mim esse é o fator fundamental, elas são educadas para se conformarem com aquilo que lhes é apresentado. Ou seja, os indivíduos na sociedade, e isso não é apenas aqui no Brasil, nós herdamos um sistema educacional que veio dos Estados Unidos, que antes disso veio da Prússia, né, baseado na obediência e no dever, tá, onde ser livre e independente é um ato de rebeldia, tá? É um pecado, praticamente. Tá? Então, quando as pessoas elas não têm a capacidade do uso da razão, de focar sua mente para entender os processos que envolvem a realidade, seja através da percepção pelo método científico, seja através da dedução lógica, né? As pessoas não conseguem chegar a conclusões razoáveis. E aí qualquer coisa serve. Tá? E os políticos, eles se aproveitam disso, porque um governador, por exemplo, que resolve trancar todo mundo em casa, ele toma a medida mais drástica possível. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo simplesmente jogar toda a responsabilidade do problema para o indivíduo. Né? O indivíduo que sai de casa torna-se um fora da lei. A culpa de todo o problema é dele, tá? E não do governador que, afinal de contas, fez tudo o que estava ao seu alcance, usando, inclusive, a coerção máxima, para tentar minimizar o problema, sabendo, inclusive, como disse o próprio Paulo, que aquilo não tem nenhum efeito, né? A não ser o de resguardar, vamos dizer assim, a sua responsabilidade perante atos criminosos, né? Que ele poderia incorrer por desídia, tá? Então, às vezes, esses governantes eles preferem, em vez de sofrer a crítica pela desídia, eles preferem sofrer a crítica pelo abuso da autoridade, né? Pela coerção máxima. Pelo menos eles se colocam assim, não, mas eu estava fazendo isso para o seu bem, você queria que eu não fizesse? Né? Porque numa sociedade coletivista como a que a gente vive, tá? Onde o governo é o chanceler, é o porta-voz da sociedade, no sentido de que a vida de cada um pertence à sociedade, pertence ao coletivo, pertence ao Estado, então ninguém é dono da sua vida. Ninguém pode tomar a iniciativa que quer porque o governo não permite, porque a sociedade não aceita, e assim por diante. Então, esse é, para mim, o problema, o grande problema que a gente vive, e esse problema vai perdurar enquanto nós tivermos o Estado não apenas cuidando da saúde, como a gente está vendo agora na pandemia, mas cuidando também da educação, cuidando da previdência, cuidando da infraestrutura, enfim, de todas as coisas que poderiam ser operacionalizadas pela própria sociedade, pelos entes privados da sociedade. Portinho, só fazendo um gancho aqui, esse ponto que o Rachel comentou, da questão dessa nossa percepção da realidade, a questão do coletivismo da nossa sociedade, do modelo da sociedade que temos atual, de você terceirizar a culpa para todo mundo, terceirizar a responsabilidade e a culpa de tudo e de todos. Então, esse modelo, eu achei o que o Rachel comentou muito alinhado com o que você escreveu no artigo, aquele que é ser de direita do século XXI, o conservador, liberal, a quimera direitista, onde você fala, num ponto ali, que tem isso, que seria um modelo mental do marxismo, que na verdade o modelo econômico de Marx não se sustentou, mas que o modelo mental dele, dessa coletivização, como você comenta ali, que ninguém está salvo se todos não estiverem salvos. Eu achei isso muito interessante porque se você traduz isso para a realidade que a gente está hoje, onde você vê as pessoas defendendo as ações hoje, é exatamente isso. Ninguém está salvo se todos não estiverem salvos. Como é que você enxerga isso com relação à maneira como as pessoas trabalham, têm agido? Você sabe que eu gosto de escrever muito sobre temas diversos, fazer vídeos, etc.
E então isso me toma bastante tempo, às vezes horas e horas e horas de caminhada, pensando comigo mesmo sobre como é que eu vou explicar uma coisa que está me incomodando, que eu vejo que está acontecendo na sociedade está me incomodando. Tudo que está acontecendo é difícil de entender. Tudo que é difícil a gente colocar em palavras as coisas que estão acontecendo em todos os níveis, seja no nível da repressão por conta de passaportes, né? Seja uma coisa impressionante, a mídia mainstream no mundo praticamente não noticia a quantidade de atos contra os passaportes na Europa. É um negócio estranhíssimo isso, né? E não é só com relação à pandemia, não. Acabou de acontecer um acidente não, um assassinato, né, de várias pessoas numa, se não me engano, numa parada de Thanksgiving, que um cara jogou uma van em cima, né? Um fugitivo lá jogou uma van em cima e matou 5 crianças, ou botou 10 crianças no. Um negócio horroroso que aconteceu. A mídia americana, ela simplesmente tentou, de qualquer maneira, esconder que aquilo ali era uma coisa deliberada. Então, é difícil eu conseguir mapear todas essas coisas para saber o que está acontecendo. Como é que a gente. Por que eu não estou conseguindo fazer isso? Acho que é isso que eu quero dizer. A impressão que eu tenho é que não existe mais o debate público. Não existe. Assim, ou é o sujeito lá, ele não pode ter esse tipo de pensamento, então eu não vou nem debater a ideia desse cara. Eu não vou abrir espaço para debater a ideia desse cara. Eu não posso deixar esse cara trazer hipóteses que atrapalham a minha circunstância de poder, onde eu acho que o mundo vai chegar, uma nova ordem mundial, etc. Black Lives Matter e essas coisas, ou ideologia de gênero, ou linguagem neutra, sabe? O meu exercício de poder. Eu não posso deixar que o debate tenha nuances, né? Então você não encontra nuances diferenciadas em nenhum ambiente de debate. Isso complica demais, porque eu preciso de gente inteligente me contrapondo. Mas as pessoas que poderiam me contrapor a um debate, elas nem aceitam que eu argumente. Aí, quando eu falo das pessoas que querem falar alguma coisa diferente. Certamente o Rachevski passa por isso, todo mundo que tem uma visão diferente passa por isso. Se você. A impressão que eu tenho vários amigos que nunca foram estudiosos, isso é uma coisa que me impressionou demais, nunca foram estudiosos. O cara que repetia 5 vezes no Pinheiro Guimarães, no Rio, quer dizer. E eu era o melhor aluno do colégio, depois fui aluno de destaque na faculdade, no mestrado, no MBA, etc. E nunca agi com o cara dizendo que eu sabia uma coisa mais do que ele. Mas para ele dizer que ele sabia mais do que eu e me chamar de ou negacionista ou imbecil, é fácil. É fácil. Quer dizer, eu dou respeito a um cara que eu sei que não, além de não sabe ler inglês, nunca não sabe o que é um pi velho, não sabe o que é um pi quadrado. Eu estou falando com ele do que eu entendi de alguns estudos e o cara me trata como se eu fosse um leproso intelectual, sendo que eu conheço ele. Pô, esse cara não passou da 5ª série do colégio que eu passei, gente. Assim, o cara, na maior cara de pau, o sujeito entende que você tem que ser excluído da sociedade, que você não tem direito ao debate. Então, como eu gosto muito de filosofia da ciência, muito, realmente eu acho que é o caminho de uma sociedade aberta. Eu não estou falando de sociedade aberta do George Soros, né? Eu estou falando de uma sociedade aberta, aquela sociedade onde você tem transparência total nas premissas, nos pressupostos, nos interesses. Está falando da sociedade aberta do Popper. Do Popper, né? Do Isso, Popper. Que eu vejo a sociedade aberta do Popper exclusivamente como uma proposta científica. Eu acho que ele vê como a sociedade científica deveria funcionar, e funciona na maior parte das vezes, quando não há interesses econômicos muito violentos, como agora, né? E o que eu percebo é que aquele modelo do contraditório, aquele modelo da falseabilidade, eu entendo ele de uma forma muito profunda. Eu acho que quando você vai fazer uma proposta científica, você tem que saber como você provaria que você estava errado. Por que você tem que saber isso? Porque aí você fez a dialética aristotélica com você, a dialética socrática com você, olha, eu não consegui me provar errado, mas eu sei que os caminhos seriam esses. Aí eu solto a teoria e o mundo inteiro sabe, olha, se isso que eu previ não acontecer, ou se acontecer diferente, não vale nada, a minha teoria tem que ser modificada. Isso não acontece em ciências sociais ou em ideologias, né? Acho que a maior crítica do Popper é essa. O marxismo... Agora, Paulo, só para lembrar, tu falaste exatamente aqui em falácias, né, como essas, ad hominem, que tu sofres, e tu estás falando também no método socrático de busca da verdade,
E a gente sabe que há 2.500 anos Sócrates foi condenado à morte, né? Exatamente porque era considerado um perversor dos jovens pela democracia ou pelo poder, né, do governo grego, na época de Atenas, na realidade. E os sofistas, eles tinham essa prática, né, de ganhar o debate de qualquer jeito. E não há nada muito mais do que Aristóteles, tá? O que a gente vê hoje ainda é a negação de Sócrates e a exaltação dos sofistas. Né? Eu te digo, quem dera que eu tivesse um sofista para debater, porque o cara realmente não sabe nada. Um sofista ainda era um cara muito sofisticado. Mas você tem toda a razão. O Sócrates incomodava demais. Mas para a gente chegar à conclusão, tudo é complexo, tudo está difícil de entender. Eu, inclusive, eu não sei se vocês concordam comigo, eu nem sei se as pessoas que estão se locupletando disso, ou que estão tendo alguma vantagem, se essas pessoas sabem se no médio prazo elas vão manter essas vantagens, sabe? Eu não sei, realmente. É possível Mas isso que não interessa. Isso, a rigor, não interessa. Surgiu a oportunidade, vamos aproveitar de todas as maneiras, e essa é a característica da nossa sociedade, que é... E aí talvez a gente tenha alguma interpretação divergente a respeito do termo, mas eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer. Nós vivemos numa sociedade altruísta, onde o sacrifício em prol do outro é um ato de nobreza, onde tu defender o teu pensando no longo prazo, não colocando em risco os demais, fazendo a coisa certa, verdadeira, sem sacrificar ninguém, num jogo ganha-ganha, de mútuo benefício, né, onde o governo não interfere para dar a quem não merece aquilo que o governo resolve dar e que tirou de alguém, né, num jogo de soma zero e tal. Essa ética, a ética coletivista, tá, que vê... que suprime as nossas escolhas, porque, afinal de contas, os valores que formam a ética, tá, no contexto atual, eles não têm nada a ver com o valor para quem e para o quê. Eles não estão ancorados nem na realidade, né, que diz que a vida, a vida de cada indivíduo é o maior valor que pode existir, e que a felicidade dele é o maior propósito. Então, vale tudo. Quer dizer, as pessoas se acham no direito de determinar qual valor para ti vai ser importante, independente da tua vontade, independente do teu próprio interesse, né? E o governo é o meio pelo qual esse desejo se manifesta. Eles vão até mais longe, não só o valor que eu tenho, como o que eu posso acreditar e como eu devo ter um modelo mental. Eles estão assim, o meu raciocínio tá em risco, sabe? O fato de eu estudar para me defender, isso é lixo, não preciso estudar. O Dr. Fauci falou, faz o que ele mandou, faz o que mandou o Átila Yamarino. Assim, o Átila Yamarino não contrataria para revisar a lógica de um livro de 6ª série. E esse cara tem que me dizer o que fazer. Assim, eu não me importo que ele diga, fale o que ele quiser, estou nem aí. Mas, cara, qual é o propósito de você não deixar que eu use o meu método mental, que funciona há quase 50 anos, e que eu me sinto satisfeito e confortável com ele? Te anular, obviamente. Me anular totalmente. Integralmente. Por sinal, a gente fala nisso e a gente esquece de mencionar o seguinte, que uma sociedade, ela pode ser considerada uma tirania, uma ditadura, exatamente a partir do momento em que a nossa liberdade de expressão ela é suprimida totalmente. E o que é a liberdade de expressão, se não a própria liberdade de consciência? Né? A liberdade de expressão é a maneira pela qual tu vai expor o que tu tem na tua consciência, os teus julgamentos a respeito da realidade e aquilo que vai servir de diretriz para a tua ação dentro da sociedade. Né? Mas você tocou num ponto interessante do altruísmo. Eu tenho uma visão, tem um fundador nosso aí, que eu sempre várias discussões com ele a respeito disso.
Eu entendo que ele fala a respeito disso, a respeito de Kant, inclusive, mas eu tenho uma visão de que qualquer ação humana, a mais bizarra que seja, qualquer troca que você faça, você com uma pessoa, você com um bandido, sabe? Naquele momento eu tomei a decisão de preço que dava para tomar. Qual é a decisão de preço? Eu vou entregar minha carteira, aí eu vou fazer o que o cara mandou, ou eu vou brigar com o cara porque esse cara vai me matar. Assim, eu acho que o homem, na hora que ele decide, que ele toma uma decisão, isso é uma questão meio axiomática, né? É como a questão de formação de preço no mercado. Né? Eu tenho essa visão. O que me incomoda com essa ideia do altruísmo é que eles pregam isso de forma verdadeira, não é? Pregam isso de forma verdadeira e cola, porque a maior parte das pessoas tem uma visão positiva do altruísmo, ainda que derivada de uma questão bíblica, de uma questão de verdade revelada. É difícil você defender o egoísmo publicamente na sociedade que a gente vive. Então o cara pega essa ideia de altruísmo e joga como... Isso eu tenho feito há uns 30 anos e sofro muito. É difícil demais. Eu sofro muito. O egoísmo racional, né? Não o egoísmo aquele de que eu posso fazer o que eu bem entendo para ganhar aquilo que eu desejo a qualquer custo, né? Sacrificando os demais, etc. Né? Usando de coerção, mentindo, roubando e tal. Obviamente que esse não é o egoísmo que ele está falando, mas o altruísmo que eu me refiro é o altruísmo criado por Augusto Comte, né? O pai do positivismo, que tem na sua ética fundamental o altruísmo, vamos dizer assim, né? Para mudar um pouco o termo, sair de altruísmo, quer dizer, é mais importante a satisfação de outro do que a sua própria. Quer dizer, não faz sentido tu agir para o teu próprio benefício. Tu tem que agir necessariamente para o benefício alheio. Que é uma completa estupidez. E se tu fazendo isso, tu te beneficia de alguma maneira, tu está errado. Essa é maluquice. Mas isso existe na sociedade, infelizmente. Existe, e você está substituindo o julgamento do outro, né? Você, eu estou fazendo uma coisa boa para você, eu não quero isso, entendeu? Eu não entendo dessa maneira. Mas o que eu vejo acontecer, o que eu tenho visto acontecer, são as pessoas coletivistas, elas têm essa ideia de que elas estão fazendo um bem para a coletividade, tudo, que elas estão sendo altruístas, etc., estão pensando no outro. Isso é uma das coisas mais estúpidas dessa pandemia, né? Os dirigentes lá, os Dória, falando... Temos que pensar no outro. Se você não quer pensar em você, pensa no outro. No bem comum. O cara está na favela, o filho dele não está estudando, o cara perdeu o emprego. Para convencer o sujeito a ficar em casa, eu vou dizer: olha, não fica em casa para salvar você, sua mãe, seu filho, não. Fica em casa para salvar o fulano. Porra, meu amigo, isso é maluquice, gente. Como é que você vai fazer isso? Né? Até a ideia é idiota, né? Se você não consegue convencer uma pessoa simples a se proteger o filho, você vai querer que ele faça um sacrifício para proteger fulano? Mas aí é que está, aí é que entra a realidade autoevidente, né? Porque todas essas hipóteses, né, que favorecem esse tipo de pensamento, ou essa ética, vamos dizer assim, elas fracassaram retumbantemente. Quer dizer, tudo aquilo que trata o indivíduo como um meio para o bem do outro, né, e não como um fim em si mesmo, leva à miséria, à opressão, à coerção, ao fracasso daquela sociedade. Não, isso faz tem centenas de experimentos, né, práticos, reais. E acaba até com a democracia. Destrói a democracia, porque se a democracia é a vontade da maioria e você está votando de acordo com a vontade de alguma pessoa que você não conhece, você zoou até o princípio básico da democracia. Entendeu? Não, estou votando porque eu estou pensando no pobre. Olha, meu amigo, tem 80% de pobre, você é rico, está pensando de acordo com o pobre, aí o pobre provavelmente está votando para que você fique bem para ele arrumar um emprego. Quer dizer, você ferra até o princípio básico da democracia. Mas voltando à questão do altruísmo, a impressão que eu tenho é que as pessoas cobram o altruísmo dos outros, mas elas são extremamente egoístas da pior maneira possível, da maneira que você falou, né? Então, por isso que a gente tem visto um monte de gente pregando uma coisa em redes sociais e indo para balada, indo para... Esse grupo mesmo de amigos, assim, era uma coisa impressionante, porque eu não sou um cara belicoso, eu não quero sair na rua brigando pelo meu direito, etc. Eu não gosto disso, eu gosto de fazer através de palavras, etc. Então eu fiquei em casa mesmo, fiz praticamente nada. Mas esses meus amigos que estavam cobrando que todo mundo ficasse em casa, eles estavam o dia inteiro na rua.
tomando cerveja. Tomando cerveja no bar. Sim. Eu falo, cara, você não tem noção, bicho, que você... Aí eu te pergunto, esse cara pode ser chamado de altruísta? Ele não é, pô. Ele não é, ele não valoriza o altruísmo, ele valoriza o seu altruísmo. Ele valoriza que você pense nele. Mas ele tá é uma sinalização de virtude, né? A questão do altruísmo, desculpa, não, o altruísmo que eu me refiro não é fazer o bem, não é ser benemerente, tá? Mas sim é sacrificar a si ou ao outro, tá? Para ganhar o imerecido. É nesse sentido que eu uso o termo altruísmo, né? Entendi. Mas eu acho esse pessoal profundamente egoísta. Aliás, eu não consigo entender como um marxista se acha uma pessoa altruísta, uma pessoa que pensa no próximo. Entendeu? O cara, ele quer me usar para um objetivo que não é meu. O cara substitui o meu julgamento. É que se confunde o egoísmo que sacrifica o outro, tá, com o altruísmo que sacrifica o outro. É a mesma coisa. Acaba sendo a mesma coisa. Né? Se encontram, no final das contas. Por quê? Porque o egoísta irracional, esse que usa qualquer meio para atingir os seus objetivos, faz exatamente a mesma coisa que aqueles comunistas, socialistas, marxistas e tal, que defendem que é preciso usar de coerção, que é preciso impor uma determinada ordem para que a sociedade seja melhor, né, para todos. Deixa eu até fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta, se vocês me ajudam aqui. Uma coisa que eu percebi também é que algumas coisas poderiam ter passado sem o perfil ditatorial. Por exemplo, o Brasil, desde sempre, tem uma propensão enorme a tomar vacina. Então, a gente nunca ia ter problema para vacinar a nossa população. A gente só ia ter problema para vacinar a nossa população, talvez, em final desse ano agora, 2021, comecinho do ano que vem, porque você ia ter que caçar as pessoas que não querem, ou que já tiveram a doença, etc. Mas o Brasil, em todos os rankings mundiais, ele era onde as pessoas estavam mais propensas a se vacinar. Mas o discurso foi um discurso ditatorial mesmo assim. Você vai fazer na marra. Meu Deus do céu, cara. Assim, a gente tem 88% das pessoas nas pesquisas. Só chinês que barrava a gente em intenção de vacinação. Aí eu te pergunto, se você tem uma evidência de que as pessoas vão fazer isso, por que fazer uma atitude ditatorial? Por que criar essa situação de colocar uns contra os outros, né? Por que criar uma... A gente continua vacinando até hoje, entendeu? E num ritmo muito mais alto do que no exterior. Outra coisa, a gente tinha pouca vacina. E você estava querendo forçar as pessoas no momento em que você... Gente, se tem gente que quer e você não consegue dar para essas pessoas que querem, por que não abra? Outra questão também é a questão do tipo de vacina. O tipo de vacina. Tem a Coronavac, que é o pessoal chama de água de salsicha, que é 50%, 20%, 10%, etc., que é uma tecnologia muito antiga, uma tecnologia igual à tecnologia de gripe. Quem sabe que todo mundo que toma vacina de gripe fica gripado. A gente sabe disso, entendeu? A gente sabe que a eficácia era baixa. E tem as vacinas super modernas. Quer dizer, uma Coronavac poderia ajudar as pessoas que têm medo das vacinas modernas, mas tomam vacina de gripe. Se a gente tivesse um debate amplo, franco, etc. Mas o que acontece é simples, Paulo. Desculpa, eu te interrompi. Vamos. Não, mas a minha questão é assim: por que a gente não deu essa opção, se essa opção era totalmente possível? O pessoal queria mais Pfizer, e tem um pessoal que queria tomar Coronavac, e você falou, não, se você chegar no posto e só tiver essa, você vai tomar essa, senão você é um sommelier de vacina. Gente, olha o nível da irracionalidade. Eles estão pedindo para mim para achar que 50% é a mesma coisa que 95%. Que uma tecnologia que foi criada agora, a tecnologia tem 30 anos, mas é a primeira vez que essa tecnologia é utilizada em larga escala, em humanos, e uma tecnologia que tem, sei lá, 100, 150 anos. São coisas completamente diferentes. Eu sou obrigado a dizer que é a mesma coisa. É como pegar um Chateau Lafite 1967 e dizer que é a mesma coisa que o vinho Chechelento que eu tenho aqui na minha geladeira. Desesperador. Eu não sei porquê, mas eu me lembrei agora do Pol Pot. Né? O Pol Pot é aquele cara que resolveu fazer com que os indivíduos lá no Camboja eles fossem considerados todos eles iguais. Né? Então, tu não podia ter nenhum tipo de distinção. Não, se tu era míope, tu não podia usar óculos, porque o outro cara também não ia poder usar óculos. Era assim. Né?
E se tu era muito inteligente, eles te matavam, porque tu não podia ser muito mais inteligente do que os outros, né? Assim que 25% da população do Camboja foi exterminada, né? Então, quando a gente vê o processo de criação que foi privado, né? Ainda que tivesse estímulos estatais, mas principalmente o de distribuição, que foi absolutamente monopolizado pelo Estado, né? Quando poderia ser feito a distribuição, como qualquer outro remédio, como qualquer outra vacina é feito pelas empresas que atuam no mercado, as pessoas teriam a liberdade de ir na farmácia, de ir no posto, de ir aonde for, de ser atendido pelo SUS, de ser atendido pelo plano de saúde, enfim, como fosse. E eu tenho certeza absoluta que nós já teríamos superado os tais 80% de vacinação há muito tempo, né? Se houvesse. Claro que existem as restrições feitas pelas farmacêuticas com interesses óbvios, né? Claro que existem as restrições feitas pelos governos também com interesses óbvios, né? De concentrar a distribuição através do poder público. E eu me lembro, ainda em janeiro de 2020, quando o coronavírus começou a ser discutido e identificado, que o FDA resolveu proibir que os postos de saúde nos Estados Unidos, ou as clínicas, fossem elas públicas ou privadas, utilizassem a testagem produzida pelos laboratórios privados. Obrigou, imagina, nos Estados Unidos da América, obrigou todas as clínicas, mais de 30 mil clínicas, se eu não me engano, existentes lá em atividade, na época, a comprarem um produto fabricado pelo FDA que se demonstrou ineficiente. Ineficiente. Né? E cuja distribuição levou ainda 40 dias para ocorrer, quer dizer, levou 40 dias para ocorrer a distribuição, identificaram que era ineficiente, precisaram então refazer todo o processo, a testagem nos Estados Unidos atrasou cerca de 60 dias, e obviamente se não tem testagem, tu não consegue identificar quem está contaminado ou não. Né? Então essa volúpia, né, pelo monopólio, pelo planejamento central, por trazer para si a solução dos problemas, quando na realidade a gente sabe que o governo piora a situação, piora os resultados e mais, viola os direitos das pessoas fazerem as suas escolhas livremente. Né? Então, esse quadro que permitiu que houvesse planejamento central, estatização, monopolização através do Estado, etc., é o quadro ideal, né? E é por isso que a gente chega nesse momento e se pergunta, mas vem cá, nós estamos vivendo uma distopia? Não, nós não estamos vivendo numa distopia, nós estamos vivendo a realidade. E a realidade é essa, que nós vivemos numa época coletivista, onde o governo se arroga o direito de comandar as nossas vidas como ele bem entende. Por quê? Porque ele tem o poder coercitivo e porque ele é apoiado por um bando de irracionais, hordas de irracionais, que acham que a sua segurança vale mais do que a sua liberdade. Falsa segurança, por sinal, não é? E é isso que acontece. Perfeito, Roberto. Assim, ó, esse ponto que tu abordaste agora, de que a gente está, na verdade, é a realidade nossa e não uma distopia, eu acho que é interessante, porque é o conjunto de fatores, o conjunto de fatos que vem acontecendo ao longo desse tempo que assustam a gente. Na verdade, a nossa realidade ela vem se provando assustadora. O quanto as pessoas estão dispostas a abrir mão da sua liberdade em torno de uma falsa segurança, o quanto as pessoas estão dispostas a atacarem os demais. A gente passou por guerras agora, 2 guerras no século passado, passou por diversas situações onde, não só na Europa, mas também em outros países, a gente teve população, uma dedurando as outras, ou sendo
algozes dos demais, realmente apontando o dedo como fiscais de algo absurdo. E a gente tem visto isso acontecendo novamente agora, durante essa nossa pandemia, as pessoas aceitando usar máscara sem questionamento, aceitando tudo, questionando os demais, cancelamento. A gente vê a mídia como um todo e as redes sociais cerceando a liberdade de expressão das pessoas, censurando os tais dos fact-checkers, dizendo o que é verdade e o que não é, para logo depois, uma semana, duas depois, ter que voltar atrás, mas aí o estrago já está feito. Eu mesmo passei por essa situação de publicar algo e ser silenciado, e depois as pessoas voltarem atrás, não, aquilo era verdade. Então, assim, isso que eu acho que a gente tem que se questionar e quem está nos assistindo pensar, como é que chegamos nesse ponto, né? Porque realmente é a nossa realidade. A gente consegue enxergar os fatores que trouxeram para cá, mas muitas das pessoas não enxergavam isso ser possível e muitas, como você bem comentou antes da gente começar, ainda não estão enxergando. E, inclusive, tem muitas pessoas apoiando e batendo palma para esse tipo de coisa, né, Portinho? A nossa realidade é essa mesmo, e a gente percebe isso pela quantidade de pessoas que a gente gosta, que a gente respeita, que simplesmente parecem ser outras pessoas do comportamento hoje. Uhum. A pessoa não respeita mais a sua posição. Você tem, às vezes, 40 anos de relacionamento com ela sabe que você se dedica a não assim, ela conhece a sua consistência intelectual e moral há 30 anos e ela substitui essa experiência de 30 anos por uma pílulazinha de imbecilidade colocada por um Átila Yamarino da vida, entendeu? Por uma doutora, sei lá, aquela doutora Luana, e aí você é tratado, o cara tem 30 anos de relacionamento com você, sabe da sua integridade, da sua capacidade intelectual, todas as vezes que você participou da vida dele, de forma positiva, por isso que ele é seu amigo, você é amigo dele, e isso tudo acaba porque ele acha que você questionou uma coisa que não pode ser questionada. Você é do mal. Essa é a nossa realidade. O que o Paulo está levantando, e tu também mencionaste, Leonardo, eu resumiria da seguinte maneira. A nossa sociedade, no Brasil principalmente, assim como nos Estados Unidos também, ela vem sendo educada de maneira que, em primeiro lugar, a gente perca a relação com a realidade, não saiba epistemologicamente agir corretamente com relação às coisas, ou seja, não sabe pensar como se deveria, tá? Isso gera a irracionalidade, gera o medo, né? Quando perante uma situação de medo como agora, a gente não sabe como pensar para sair dessa questão. Então, como no passado se tinha as explanações místicas ou mitológicas para os fenômenos, hoje isso se repete. Quer dizer, aqueles que agradam os ouvidos ou que atendem o interesse do Deus-Estado, vamos dizer assim, eles são seguidos fanaticamente, né? Eles são seguidos sem que as pessoas pensem com relação àquilo, a base mental que formou aquele tipo de ideia de pensamento, né? Então, é muito fácil para um tirano se mostrar para esse público e manipulá-lo da maneira como bem entende. Porque as pessoas elas não têm a capacidade mental para colocá-lo em xeque, para questioná-lo. E mais, mediante a coerção estatal da maneira como está, é muito difícil fazer isso. E quando tu mencionaste nas guerras que nós tínhamos lá no século XX, né, seja entre na verdade, era a guerra entre o coletivismo e o individualismo, né? Era o comunismo soviético, o fascismo italiano e japonês, o nazismo alemão contra o capitalismo, né? Que a gente podia experimentar nos Estados Unidos, não como era antes, né? Ainda no século XIX,
Mas havia esse confronto, né, entre o mercado e o Estado, né, entre o coletivismo e o individualismo, e isso se mantém. Apenas ele não é transnacional. Dentro dos países existe esse conflito entre o setor produtivo e o setor coercitivo. Aqueles que têm o poder de criar valor e aqueles que só têm o poder de tirar o valor das pessoas que produzem para usar para si ou distribuir para aqueles que os apoiarão nesse processo democrático, né? Porque o processo democrático ele é válido até um determinado ponto. O processo democrático ele tem que ser limitado. Nós não podemos colocar à mercê da maioria determinados valores, como, por exemplo, o meu direito à vida, o meu direito à liberdade, o meu direito à propriedade. Isso ninguém pode votar sobre o que eu penso e o que eu desejo fazer com a minha vida, né? Essa democracia é a tirania da maioria. E, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo hoje. Essa ideia de que o mundo, a gente não está numa distopia, a gente está no mundo real e o nosso mundo é assim. Por que está tão fácil para o tirano ser completamente irracional e imbecil e ter o apoio de muita gente? A gente está perdendo, assim, as pessoas que querem ter uma opinião própria e que se predispõem a falar estão perdendo, e até porque a violência está grande. A gente é calminho, está na nossa aqui e tudo, mas se você seguir o que está acontecendo com alguns médicos nos Estados Unidos, é um negócio assustador, de farmacêutico não preencher a receita dele porque o farmacêutico discorda do médico. É um nível inacreditável. O que está acontecendo no mundo é inacreditável. A única forma disso acabar, é uma forma que não vai acontecer, porque está cada vez pior, seria a gente ter, como eu falei, na sociedade aberta, seria a gente ter o contraditório estimulado. As pessoas poderem... Eu lembro que teve um prêmio Nobel que falou alguma coisa a respeito de vacina e teve um fact-checker de 25 anos do Estadão que disse que ele estava errado. Só que o Estadão, ele é um jornal, ele é um instrumento jornalístico. A manchete, ainda que o prêmio Nobel tivesse falado uma coisa errada, a manchete é essa. A notícia é: o prêmio Nobel falou isso. O cara, ele falou, não, ele não pode falar isso. Então eu vou dizer, ele é um garoto de 25 anos. Então, quando você faz isso, você simplesmente destrói a possibilidade das pessoas terem uma visão diferente daquilo que elas recebem diariamente nas TVs, etc. Eu até acredito que as pessoas têm noção dessas verdades fundamentais, sabe? Ele percebe isso, até porque se você não percebe isso, você não é uma pessoa funcional para viver em sociedade. Mas ela perde a capacidade de criar modelos na cabeça dela para poder reproduzir a opinião dela. Assim, é muito difícil. Se você vê a obra de Kant a respeito da moral, da ética e da própria razão, né, as críticas à razão, é extremamente difícil você elaborar uma coisa complexa para explicar isso. E se você tira das pessoas a possibilidade das pessoas debaterem com outras pessoas também inteligentes, que têm visões diferentes, dentro de um ambiente de respeito, para que a própria pessoa diga: não, eu estou incomodado com isso, eu estou incomodado com aquilo, eu estou incomodado com aquilo outro, porque a minha posição é essa. Como é que você vai extrair a sua posição se o contraditório simplesmente acabou? A minha dúvida talvez seja: por que tantas pessoas aceitam dizimar o contraditório? Por quê? Será que elas ficam felizes, confortáveis com isso? Se é isso, ferrou, né? Porque a gente vai ter uma maioria tirânica. Talvez seja essa a realidade mesmo. Eu falei em epistemologia, né? E o que me parece é o seguinte: o pós-modernismo e agora, mais recentemente, o politicamente correto, eles são sistemas mentais nihilistas. Tá? O objetivo é a destruição. E não é uma destruição assim simples, né? De que, não, eu não vou te deixar falar. Não, é uma destruição mais complexa. Eu não vou te deixar nem usar a linguagem. Porque a gente sabe que a linguagem
é um instrumento que o ser humano possui para poder pensar, né? Quando a gente observa um concreto na realidade, a gente conceitua, esse conceito é um concreto materializado na nossa mente, né? E mais, é um concreto do qual a gente tira todas as medidas, né? Quer dizer, tu consegue pensar em mesa, por exemplo, e mesa não é uma mesa, em todas as mesas que já existiram, que existem e que vão existir. Então, é uma quantidade de informação gigantesca que tu coloca na tua mente através apenas de uma unidade, né, conceitual, que é a palavra, o conceito que representa uma infindável quantidade de concretos. E quando tu começa a destruir a linguagem, tá, tu começa a destruir o pensamento. E a gente sabe que, como o homem precisa produzir para existir, para viver, e como o homem precisa pensar para produzir e viver, ora, se tu destrói o pensamento, tu destrói a produção. Então, a ação anticapitalista mais destruidora que alguém... E não é à toa que capitalismo vem de caput, né? Cabeça, né? A ação mais destruidora para o capitalismo é as pessoas serem impedidas de usar a linguagem para poderem pensar na realidade, nas coisas que a gente percebe, que a gente tem consciência e que cria, né, novas coisas para fazer com que a nossa vida seja cada vez melhor. Então, isso existe, isso não é uma distopia, existem pessoas com esta característica e a gente precisa enfrentá-las diretamente. A gente não pode ter medo dessas pessoas, porque essas pessoas nos destruirão assim que possível. Se a gente não se unir, vamos dizer assim, ou se, mesmo que a gente não tenha com quem se unir, mas se a gente não se proteger e não contra-atacar, retalhando intelectualmente essas pessoas, não adianta. A existência na Terra, se não acabar, vai ser a pior possível. Nós vamos voltar ao tempo das cavernas. Nós vamos regredir ao tempo em que o homem caçava, pescava e vivia até os 29 anos. É isso que ia acontecer. Eu vejo que a gente tem, olhando historicamente, da onde que vinha a formação da maneira de pensar das pessoas, né? E da onde que as pessoas obtinham as informações. De um século, 2 séculos atrás, a gente tinha uma grande mídia que era responsável, e por vezes, sim, elas poderiam tratar a informação de uma forma enviesada, e dessa forma você conseguir fazer com que uma população inteira tivesse uma mudança de pensamento, mas também existia a mídia que tratava de uma forma contraditória, onde isso era permitido, e assim você conseguia ter visões diferentes. Hoje, o que a gente tem é uma democratização da criação de conteúdo e a opinião da maioria que não tem conhecimento de praticamente coisa alguma, bem como eu vi uma menina falando num vídeo que qualquer um é influencer, porque se você tem 15 seguidores que te assistem, o que você diz vai alcançar 15 pessoas, e são essas pessoas com conhecimento nenhum, muitas vezes, que estão conseguindo obter espaço e transmitindo as ideias. E o que eu vejo é que e aí que eu quero chegar, é que essa democratização, ou esse acesso geral democrático a cada um ser o próprio repórter das suas próprias notícias e transmissor das suas próprias ideias para um grande número de pessoas, que já vem de uma base distorcida da própria escola e da visão de mundo e com apoio da mídia, talvez tenha potencializado essa visão coletivista que a gente tem no mundo hoje. E você, se sai para opinar dentro da rede social, você não só é caçado, perseguido por uma visão contrária ao que a grande maioria, o que essas pessoas muito estridentes pensam, não só você é caçado, mas você também é silenciado muitas vezes pela própria rede social, que ela, tendo uma visão editorial diferente, que não acredita naquilo, pode, isso aí é fato, utiliza dos meios da sua programação, dos seus algoritmos, para diminuir o alcance da opinião daquelas pessoas que ela não concorda. Então, assim,
eu um pouco me assusta, e é isso o ponto que eu trago para vocês, me assusta ver a realidade que a gente está hoje, conseguir interpretar os fatos da maneira como eles estão se apresentando e conseguir digerir isso pessoalmente, vendo o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Eu acho que isso tirou um véu de cima de uma coisa que a gente achava que era perigoso, que era ruim, mas eu estou enxergando uma coisa muito pior do que ela pode ser, porque isso que o Rachel comentou, do prato cheio para os tiranos, eu acho que a nossa sociedade, eu achei que talvez nós estivéssemos já numa fase onde os tiranos não tivessem tanta vez, mas me parece que não, me parece que eles estão num ambiente muito mais propício para a tirania do que se imaginava. Não, eu não concordo contigo nesse aspecto, Leonardo. Eu acho assim, eu acho que nós estamos ameaçados exatamente por causa desse niilismo, tá? Dessa tentativa, vamos dizer assim, de perverter a linguagem, de calar as pessoas de uma certa maneira e tal. Eu acho que isso é uma ameaça presente, tá? Mas nós já vivemos na história momentos muito piores do que esses, tá? Hoje, com a internet, a gente tem uma capacidade de reação muito maior do que se tinha antes. Eu lembro o caso, até a gente estreou recentemente aí na Netflix, se eu não me engano, um filme a respeito do Holodomor, né? E da mentira, se eu não me engano, é A Sombra de Stalin o nome, né? Eu não me lembro. Eu não assisti. Mr. John, em inglês. Terminei de assistir uma sugestão tua, Mr. Sunshine, agora. Então, vou partir para a próxima. Mas esse filme, A Sombra de Stalin, ele trata exatamente do quê? Da mentira propalada pela mídia a respeito do que era a União Soviética, né, que era vendido como um paraíso lá nos Estados Unidos, pelo New York Times, por conta de um jornalista corrupto que era o chefe, o correspondente-chefe do New York Times lá em Moscou, né? Então ele dizia que era um paraíso, que o Stalin era um benfeitor, tá? Quando outro jornalista, fazendo um trabalho de investigação, provou que aquilo era uma mentira. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que existe. Assim como a gente sabe que a imprensa era censurada desde o início, que Gutenberg inventou lá, a imprensa, os livros eram censurados e tal, pelos reis, né, pelos soberanos, para que as suas opiniões não fossem contraditas, né? Então, a censura, a coerção, isso faz parte da nossa realidade. A gente tem que entender que isso é assim. E que a gente cria instituições como os Estados Unidos criou, por exemplo, a República Constitucional, que não é uma democracia, uma República Constitucional, não é uma democracia porque a democracia lá nos Estados Unidos, naquela época, não mais hoje, ela não era permitido que os direitos individuais das pessoas fossem votados, né? Como acontece ainda em Hong Kong, por exemplo, né? Hong Kong não é uma democracia tradicional, né? As pessoas votam lá, mas tem voto censitário. Os proprietários, eles têm direito a veto quando a legislação ameaça os seus direitos individuais, né? Isso é defender os direitos individuais, né? O processo democrático em si não faz essa defesa, pelo contrário, ele muitas vezes é uma ameaça a esse tipo de coisa. Agora, é claro que o contraditório é importante, que as discussões são importantes e que esse tipo de limites que a iniciativa privada impõe na opinião alheia, ele é um direito, né? A liberdade de expressão, ela não é apenas o direito de eu falar o que eu quiser, é também o direito de eu não ouvir, não concordar, não dar espaço, não financiar, não apoiar aqueles com os quais eu discordo, né? Então, o exercício da liberdade de expressão, ele tem esse paradoxo, né? E é importante que ele seja mantido, tá? Porque
Como eu disse, a liberdade de expressão é o limiar entre uma sociedade razoavelmente livre e uma sociedade onde a liberdade ela realmente evaporou-se, né? Eu concordo com o Roberto nessa questão de que a gente que a internet trouxe ferramentas que a gente não tinha. Eu sempre achei isso, sempre achei que o povo brasileiro não era representado pela classe política ou pela sua própria elite, né? E a gente vê agora a quantidade de gente que de forma orgânica consegue falar, ainda que fale coisas que a gente não concorde, sobre verdades reveladas, etc., mas tem uma penetração gigantesca. E a penetração dessas pessoas ajudou a reduzir a penetração também da mídia mainstream. Então, o papel da internet foi bastante funcional nesse aspecto. O que eu propus, a minha ideia para a gente enfrentar isso tudo, é uma ideia talvez um pouco radical, e eu não sei exatamente como operacionalizar. Eu até escrevi isso de forma um pouquinho mais detalhada no meu livro sobre filosofia da ciência. Eu entendo que a gente precisa fazer o cara sofrer ou viver e colher os frutos, podres ou não, do modo de vida que ele está querendo impor a mim, sem que eu tenha que viver o modo de vida que ele quer. Então, assim, se você quer um ambiente seguro para você ser, sei lá, ter 50 gêneros, eu não estou nem aí, desde que você não me obrigue, entendeu? A compartilhar, ou tolerar é normal, tolerar não tem problema, agora compartilhar isso. Eu não quero isso na minha escola, eu quero que o meu filho estude na escola tal católica. Eu não quero que você tire essa escola. Vai ter uma escola LGBT e tal, todo mundo pelado e tal. Beleza, bota teu filho lá. Bota. Não quero me obrigar a botar o meu. Se a gente não for por esse caminho, a gente vai ficar preso nessa ideia coletivista, de que só quando todos estiverem falando todas, é que todas estarão livres. Todas estarão respeitadas. Assim, eu falo, não, você quer viver essa realidade, você quer inventar uma língua a cada 5 meses? Dou o maior apoio, amigo. Você quer subverter a lógica matemática para dar troco errado? Faço questão absoluta que você faça isso. Faço questão, inclusive, vou na sua loja para você dar troco errado para mim. Entendeu? E eu reclamar se você estiver tomando minha grana, porque eu tenho certeza que troca mais você não vai dar. Mas você tem que viver, já que você está usando esse coletivismo contra nós, a gente fala assim, não, eu quero criar um espaço, você quer viver, pensa na maior loucura do mundo que a esquerda possa pensar, ou que o progressismo, ou que o coletivismo possa pensar. Eu faço questão que você viva isso. Viva você e sua família. Eu faço questão, vamos criar um ambiente livre para você. Entendeu? Desde que eu também tenha um ambiente livre para estudar matemática normal, para estudar o português normal, para que o meu filho não seja prejudicado por falar todos. É isso. Se a gente não conseguir isso, se a gente tentar entrar num ambiente de que a gente tem que consertar, voltar para a situação anterior, não, eu quero que o sujeito que está me forçando você tem que esperar falta de ar para ir para o hospital. Não, meu amigo. Você tem que esperar. Eu faço questão que você espere. Eu não quero que você tome nada. Eu quero que você tome dipirona, desde que eu tenha o direito de tomar minha decisão com o meu médico. Eu não vou nem dizer qual é, porque isso é uma coisa questão de fórum íntimo, não é para você saber. Se a gente conseguir organizar as coisas nesse sentido, para que as pessoas que querem viver o irracionalismo, né, aquela razão que muda, aquela personalidade que muda a cada 10 minutos, e ela sofrer as consequências disso, porque o Roberto vai concordar comigo, que isso, assim, a gente tem milhares de anos, dezenas de milhares de anos, que a gente vive de acordo com o que a gente percebe da realidade objetiva, né? Ainda que a gente possa discutir se ela é ou não objetiva, que a gente percebe, da verdade evidente, né? A verdade auto-evidente, que você falou. Sim, axiomática. Axiomática. Assim, não dá, eu não aguento mais. Eu não quero que você deixe de ser, eu quero que você tenha 50 gêneros. Eu quero que você... A gente já inventou uma palavra para isso que tu está pretendendo, né? Que é uma palavra que é universal, ou seja, ela serve para todo mundo, né? Não é exclusividade nossa. A palavra chama-se liberdade, né? Ou seja, ausência de coerção. Porque a liberdade ela tem 2 significados, tá? O conceito de liberdade. No âmbito individual, é eu poder agir de acordo com o meu julgamento. Quer dizer, o cara que quer viver numa sociedade comunista,
ninguém vai impedi-lo de fazer isso, né? O julgamento dele é esse, ele que viva numa sociedade comunista. Como, por exemplo, lá em Israel tem o pessoal que vive nos kibbutz, né? No kibbutz, né? Que é uma sociedade comunista. Agora, existe um outro fator, uma outra definição de liberdade, que aí no contexto social, que é a ausência de coerção. Quer dizer, ok, tu usa a liberdade no sentido de tu poder agir de acordo com o teu julgamento, fazer o que tu bem entende, mas tu tem que respeitar o conceito de liberdade no contexto social, que significa ausência de coerção. Tu não pode me obrigar a fazer aquilo que tu acha que é bom para ti ou para mim, porque para mim quem vai decidir sou eu, né? Então, o que falta realmente é uma compreensão, a aceitação de que nós, seres racionais ou irracionais, porque os irracionais também agem, né? Devem experimentar a liberdade nos dois sentidos e sofrer as consequências dos seus atos. Quer dizer, o cara que morrer de fome porque resolveu criar uma sociedade comunista, tá? Ele vai morrer de fome por isso. O cara que enriqueceu por mérito, porque ele resolveu criar uma empresa em cooperação com outras pessoas, oferecendo o que as pessoas querem, buscando egoístamente o seu ganho, né? E para satisfazer o egoísmo dos outros através do mútuo benefício, esse cara também vai receber os louros da sua atividade. Então, realmente o que falta é isso. As pessoas elas querem uma parte do conceito de liberdade, tá? Apenas, e não querem a outra parte, quando liberdade nesse sentido é indivisível, no meu modo de entender. Eu acho que na visão dessas pessoas é o seguinte, é aquela história que a gente falou do marxismo lá, né? Se todos não estiverem salvos, se alguém não estiver salvo, ninguém está salvo. Não sei quem falou isso, foi Marina Chauí, algum negócio desse sentido. A impressão que eu tenho é que eu consigo viver a minha liberdade sem incomodar ninguém, sabe? Eu usei máscara o tempo inteiro. É que se tu incomodar alguém, não é liberdade. Eu não estou afim de incomodar ninguém, sabe? Eu tomei Coronavac, vou ter um problema gravíssimo se eu não puder tomar ela de novo. Nem sei para que eu tomaria de novo, mas tudo bem, eu não quero incomodar ninguém, não quero me colocar como um peso para ninguém. Porém, se você me pede um ambiente de segurança para você viver a sua loucura, né, que eu considero loucura, essa ideia de mudar o idioma a todo instante, por exemplo, tudo bem, desde que você me dê o ambiente de segurança para que o que eu estudei durante 30 anos no português e que me permitiu escrever 5 livros, que não importa se foram ou não bem-sucedidos, eu gostei de tê-lo feito, expressei as minhas ideias, como eu estou fazendo aqui com vocês agora, eu preciso ter um ambiente de segurança, porque você não queira me proibir de fazer isso, ou me exigir que eu use um código diferente, porque você não se sente confortável com o código que eu uso. Então, o que você falou é liberdade. Só que a gente está num Agora, isso é conquistado, né, Paulo? Isso não te dão. Isso aí tu tem que conquistar, tu tem que manter, tu tem que vigiar, tu tem que lutar por isso. Sim. E eu vejo a gente num conflito muito grande, né? E essa pandemia, para mim, suplantou todas as minhas piores perspectivas a respeito da sociedade. Tudo que eu considero racional, eu fui obrigado a fazer diferente. E aí tinha que ou fazer por debaixo dos panos ou não dar publicidade do que eu estava pensando. Isso é um negócio assim, assustador. As pessoas criminalizaram hipóteses. Então, foi um pior momento. Então, mas como a gente está em conflito, e eu não quero dizer para você que você tem que falar o português correto, eu não quero, não estou nem aí porque você faz a sua vida, sabe? Mas se você quer um ambiente seguro, vamos dar um jeito de criar um ambiente seguro, sabe? Faz lá, o capitalismo resolveria isso, né? Faz uma escola onde o cara não aprende português, onde não aprende matemática, faz uma escola onde as pessoas não têm gênero, faz uma escola onde as pessoas, sei lá, o que você quiser, cara, o que você quiser, amigo. Eu não aguento mais, eu não quero salvar você, já está difícil demais salvar a mim mesmo.
entendeu? Manter o meu... Não quero nada de você. A gente podia até discutir, não, mas a gente tem que proteger as crianças, etc. Eu não quero mais proteger. Não tenho mais o que fazer. Eu não consigo proteger o meu filho, a minha filha. Eu quero que eles não tenham, que eles tenham um ambiente seguro para que a gente viva os nossos valores, sabe? E eu não vou te incomodar, não, meu amigo. Você pode viver o seu valor à vontade. Hoje a gente consegue mapear tudo no Netflix, fazer todos... vamos criar um ambiente, isso aqui é um ambiente seguro para a família, tipo o Brasil Paralelo fez agora. Ótimo, eu quero isso. Um ambiente seguro de filmes. Mas isso a gente só consegue, efetivamente, a partir do momento em que a gente tende a privatizar as nossas relações, né? A privacidade é a característica principal de uma sociedade civilizada. É quando a gente cria o nosso ambiente da nossa maneira, porque aquilo é nosso, porque aquilo decorre da minha existência, do meu trabalho, da minha criatividade, da minha mente, né? E ninguém tem o direito sobre aquilo. Isso, aí a gente já está entrando no campo quase da utopia, né? A gente saiu da distopia para a utopia, né? Porque o que a gente vive hoje é tão distante, é tão distópico, que pensar em ter mais liberdade, mais privacidade, as pessoas usando mais razão, né? Parece uma utopia, parece que é uma coisa que não existe, né? Eu acho que esse é o ponto do debate, a gente faz a volta e retorna. A gente já está em 1h30, mas eu acho que o ponto que o Rachel citou agora é o que vem a fazer o fechamento, porque o que nós estamos vivendo realmente parece algo surreal. E a gente está buscando alternativas. A solução, de acordo com vocês dois, é mais liberdade, é mais liberdade para criar. Eu acho que esse seria talvez o grande ponto para a gente abordar o tema da distopia da pandemia, né? Tivemos aí governos tomando ações autoritárias, a população majoritariamente apoiando essas ações, muito da população perseguindo aqueles que pensavam diferente, de uma forma bastante enérgica, muitas vezes, de uma forma irracional, porque você não conseguia nem discutir, como bem disse o Portinho, hipóteses ou sequer trazer fatos. Você apresenta, as pessoas não querem nem ouvir, eles estão cegos. Então, na realidade, mais óbvias, mais lógicas, né? As coisas mais lógicas. E assim, eu cansei pessoalmente. O pior é o seguinte, Leonardo, quanto mais óbvio, quanto mais lógico, menos mais as pessoas aceitam. Mais ofendia as pessoas. Não precisa assim, algo mais lógico, óbvio, escancarado do que o fato de se exigir um passaporte sanitário e você ter lá, por exemplo, em Nova York, quando a comitiva brasileira foi a Nova York e o ministro da Saúde do Brasil, que tinha o ciclo completo de vacinas, tinha passaporte vacinal, foi a pessoa que teve que ficar de quarentena, porque ele, que cumpria todas as regras, que tinha passaporte, foi a pessoa que estava contaminada e podendo transmitir para os demais. Mesmo você tendo esta realidade absoluta escancarada na tua frente, as pessoas seguiam dizendo que era necessário um passaporte vacinal, porque você precisava disso para evitar que os outros se contaminassem. É surpreendente, isso que eu digo, é surpreendente você chegar e se dar conta, eu com meus 44 anos, me dar conta de pessoas que são referência muitas vezes nas suas profissões, próprios médicos, cientistas, pessoas formadoras de opinião, olhar essa realidade tão escrachada na cara delas e não conseguir processar, e ainda assim defender o que é um absurdo. Essa questão, por exemplo, a Coronavac, ela usa uma tecnologia antiga, então ela jamais poderia criar, ela simplesmente coloca um vírus inativado em você. Se você pegou a doença, você certamente tem uma imunidade melhor do que a da Coronavac. Não vou falar das mais complexas, não. Tá? E você aceita um passaporte vacinal de Coronavac e não aceita um passaporte de tecido de anticorpos. Tá? Isso não é lógico, não faz nenhum sentido. Então, aí, só para concluir aqui a minha parte, quando você falou de mais liberdade, cara, eu acho que falta liberdade de expressão. Tá? Estou falando a liberdade do cara me deixar sair na rua, não. Ele não me deixaria em casa se eu tivesse liberdade de expressão. Ele não me obrigaria às coisas que ele me obriga
se a gente estivesse debatendo de forma aberta e franca, todo mundo aceitando que a gente não é dono da verdade. Se isso tivesse acontecendo, eu te garanto, com toda honestidade, se eu não estiver na frente de uma pessoa de má fé, a gente vai chegar a um consenso de que tudo que a gente está fazendo está errado. Mas não é isso que está acontecendo. Na realidade, a gente não consegue nem falar. Eu não posso deixar você debater isso. Eu não posso deixar você levantar a hipótese. Se a gente quer melhorar como civilização, porque eu acho que a gente está piorando demais como civilização. Eu vou falar um negócio agora que o Roberto vai ficar chateado comigo pra caramba. Mas, assim, eu antigamente achava que a invasão muçulmana na Europa ia acabar com a cultura europeia, com o iluminismo europeu, etc. Estou achando que eles vão salvar os europeus daqui a pouco. Eu não discordo de ti. A gente não pode esquecer que foram os muçulmanos, dois muçulmanos e um judeu, que trouxeram Aristóteles de volta e ofereceram a oportunidade a Tomás de Aquino para resgatar as ideias aristotélicas que levaram ao Renascimento, ao Iluminismo e à sociedade moderna. Então, eu não discordo de ti. Agora, o que eu acho importante é o seguinte, a gente entender que homens racionais, tá, eles não têm conflito de interesses. Tá? Homens racionais, quando eles entram em conflito, eles revisam as suas premissas. Sim. Né? A liberdade de expressão é a mãe de todas as liberdades, porque a liberdade de expressão é a liberdade de consciência, é a liberdade de tu pensares a respeito das coisas, produzires as hipóteses, as teses necessárias para verificar se elas estão corretas e daí, então, se chegar a conclusões teóricas, né, pertinentes, que podem ser aplicadas para melhorar a nossa vida com relação à realidade e com relação à nossa convivência com os demais seres humanos. Então, eu concordo 100% com o Paulo quando ele diz que, quando nos calam, tá, normalmente quem cala é o irracional, porque o irracional não se sente capaz de fazer a revisão das premissas. Ele assume uma postura dogmática, religiosa, ainda que secular, muitas vezes, e não se permite não apenas ser convencido, mas também não revisar as suas premissas para ele mesmo se convencer de que está errado. E aí o debate fica encerrado e aqueles que costumam não debater acabam recorrendo à coerção para impor as suas opiniões sobre os demais, né? E é isso que a gente está vendo acontecer na sociedade, é isso que a gente está vendo acontecer nas sociedades mais livres que nós conhecemos, e isso realmente é um problema muito sério, mas eu acredito que em breve isso tudo vai mudar, tá? E a gente vai voltar ao caminho em direção à civilização, tá? Eu espero, e mais do que espero, eu como vocês, tenho trabalhado muito para isso. Sim, também estou nesse aspecto, eu acho que eu tenho um certo otimismo mesmo, porque a gente está do lado de uma coisa muito mais verdadeira, né? E o pessoal está apostando de forma muito violenta nisso. Acho que até a gente podia fazer um podcast no futuro aí sobre essa questão do metaverso, dessa tentativa dos caras colocarem a gente cada vez mais online, né, e ver como é que as empresas estão ganhando dinheiro com investimento em nuvem, etc. Isso é uma coisa que me assusta muito e eu estou perdido nisso, queria ajuda para a gente tentar entender o que está acontecendo. Mas, assim, eu acho que o meu fechamento aqui é o que o Roberto falou, e, assim, se colocou brilhantemente. Na hora que você cala a liberdade de expressão da pessoa... Cara, na realidade, se não tivesse liberdade de expressão, cara, a gente não teria absolutamente nenhum desenvolvimento civilizatório. Nenhum. Zero. Sabe? Se o Galileu não pudesse ter falado o que falou, e não podia, mas falou. Entendeu? A gente não chegaria onde a gente chegou. Se a gente não pudesse discordar de forma aberta das ideias da religião com relação a coisas como escravidão, etc., ou das tradições antigas, vamos nem falar de religião, para o pessoal não ficar chateado conosco, a gente não teria chegado onde a gente chegou. E tudo isso foi feito com o quê? Com abertura de ideias. Então, para mim, o que morreu nessa pandemia foi a liberdade de expressão. E eu senti isso na pele, porque fui calado inúmeras vezes e me sinto com muito menos vontade de debater, porém,
debatendo mais com as pessoas mais próximas. Está cortando. Oi, está cortando? Voltou? Eu estou te ouvindo bem. Está ouvindo? Tá, então, eu Agora posso até sim, ter parado, agora sim. eu posso até ter parado de falar publicamente, porque é muito desgastante e não tenho ganho nenhum, não preciso. As pessoas não me contribuem com nada, né? Nada, absolutamente nada. O cara é grosseiro. Se você discute com ele, ele percebe que não vai ganhar, ele parte para uma grosseria qualquer. Mas eu tenho discutido mais com pessoas próximas, entendeu? Voltado mais para os grupos de WhatsApp, os grupos de amigos, etc., que temos uma visão um pouquinho parecida para debater. Se a gente conseguir fazer isso, se tornar público novamente, né, talvez a gente consiga sair dessa mais rápido. Senão o caldo vai entornar e aí a gente vai ter que realmente dividir a sociedade, porque querer dividir a sociedade eles já querem. E onde eles querem me colocar, eu não quero ficar, que é calado. Uhum. Esse é o ponto que a gente enxerga. Eu tenho filho pequeno, a gente enxerga de uma maneira muito dolorosa dentro do próprio sistema de educação que a gente tem. Esse sistema com conteúdo centralizado, onde existe de cima a baixo, uma forma de trabalhar o ensino, a educação, e onde os professores têm os seus vieses e utilizam do momento de parte de conhecimento, realmente não dá para dizer educar no sentido total da palavra, mas utilizam isso para poder doutrinar a mente desses jovens. Hoje à tarde estive com colegas do meu filho aqui na sala e eles comentando que a professora passava a sua visão de mundo e utilizava do espaço de aula para falar muito majoritariamente sobre política. E eu perguntei, mas por que vocês não falam? Aí ele disse, não, o meu filho, o Frederico, por vezes o Frederico até fala, só que ela responde braba e gritando. E aí você pensa assim, ó, e você enxerga claramente que existe ali uma dificuldade de liberdade de expressão já dentro da sala de aula. Então, eu acho que realmente o desafio que a gente tem é conseguir fazer com que as pessoas, em todos os níveis, tenham a liberdade. E uma coisa que eu comentei com essas crianças jovens aí de 13 anos, eu disse para ele, o professor não tem que falar nem para um lado, nem para outro, ele tem que deixar em aberto, ele tem que provocar a discussão, ele tem que provocar o debate de vocês. Se vocês estiverem trazendo informação de todos os lados, se eles estivessem incitando vocês a buscar informação, isso sim seria vocês buscarem aprendizado e assim vocês vão para frente. Agora, vocês estão escutando uma coisa, vocês sabem que vocês não concordam com ela, vocês já não conseguem nem discutir e vocês estão calados e não estão aproveitando a aula para nada. Então, realmente, eu tenho que concordar, a liberdade de expressão, ela é preponderante, ela é primordial, né, dentro desse conceito de valores. E isso na pandemia também, senti eu mesmo na pele a silenciamento, né, isso prejudica bastante. Pessoal, então, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem de finalização, de encerramento realmente breve, se possível aí fazendo um fechamento com relação ao tema da nossa realidade distópica ou não, pandemia e a nossa perda de liberdade ou o nosso desafio da liberdade. Paulo Portinho. Bom, pessoal, acho que a mensagem final aí, assim, eu espero que as pessoas não tenham ficado tão desesperadas assim, tenham visto uma luz no fim do túnel do que a gente está falando. Eu concordo com o Racheb, que ele falou no começo, que o que está faltando é filosofia. O que está faltando é a gente ter uma capacidade de transformar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sente como ético, como moral, como certo, em palavras, para que se transforme. Né? Quando você transforma em palavra e você está satisfeito com aquela expressão do que te incomodou, você tem um caminho sistemático para viver uma ética que faz sentido para você. Então, assim, o que eu sugiro às pessoas é que aprendam cada vez mais. A melhor forma de você se proteger contra essa onda irracionalista, tanto para não ser irracionalista, que significa perder a sua personalidade, significa perder a sua consistência como ser humano. Quando você tem 2 pesos e 2 medidas, em algum momento as pessoas vão parar. Preste atenção, gente, nem lobo em alcateia pode ficar louco. Se um lobo em alcateia ficar maluco e começar a agir de forma que ninguém confia mais nele, ele sai da alcateia. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso nas nossas comunidades. Então, para você evitar isso, é estudar. Tá? Estudar filosofia, estudar a origem do conhecimento, o que significa saber as coisas.
sabe? E a melhor forma é você procurar pessoas que estão interessadas em estudar junto com você. Faz uns cursos online gratuitos no Instituto Mises, no Civitas, assiste isso bastante, tenta educar a sua moralidade, tenta educar a sua personalidade para saber exatamente quem você é e ter cada vez mais consistência no debate público. Isso vai ajudar demais a você mesmo e demais a nós todos. Obrigado. Roberto. Bom, eu queria apenas agradecer, eu acho que já exploramos suficientemente o tema, né? Já demos até a nossa visão, eu já dei a minha visão, perspectiva a respeito do que nós temos por vir, e esse tipo de atividade, onde tu, Leonardo, por exemplo, me colocou em contato com o Paulo Portinho, que eu não conhecia, nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ele, demonstra que sim, é possível a gente melhorar a vida em sociedade quando a gente encontra pessoas que, ainda que possamos ter determinadas divergências intelectuais, nós temos o mesmo propósito de criar valor para a sociedade, de estabelecer uma sociedade livre, onde as pessoas possam viver as suas vidas como elas bem entendem, sem prejudicar os demais. Eu acho que é isso que todo mundo quer, todo mundo que tem bom caráter, todo mundo que é honesto, todo mundo que é íntegro, todo mundo que valoriza a vida humana e valoriza mais ainda a vida humana em sociedade, né? Aqueles que são nihilistas, aqueles que querem mandar nos outros, que querem fazer com que os outros vivam de acordo com o pensamento deles, esses precisam ser confrontados pelas pessoas que pensam exatamente como eu falei, né? Numa sociedade privada, livre, próspera, onde o indivíduo realmente exerça os seus direitos e possa tornar a sua vida a melhor vida que lhe é possível realizar. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Vamos trabalhar para agora a gente encerrar esse nosso episódio e fazer diversos outros aí. Então, para quem está nos assistindo, por favor, acompanhe os próximos do Instituto Civitas. Muito obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal.